Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 119. Nós vamos ler do verso 73 ao verso 80. E nesta noite eu quero falar com você sobre a consolação do Criador. A consolação do Criador. Salmo 119, de 73 a 80. Eu leio na NAA. As tuas mãos me fizeram e me formaram. Dá-me entendimento para que eu aprenda os teus mandamentos. Aqueles que te temem se alegram quando me veem, porque na tua palavra tenho esperado. Bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que com fidelidade me afligiste. Que a tua bondade me sirva de consolo, segundo a palavra que deste ao teu servo. Venham sobre mim as tuas misericórdias para que eu viva, pois na tua lei está o meu prazer. Envergonhados sejam os soberbos por me haverem oprimido injustamente. Eu, porém, meditarei nos teus preceitos. Voltem-se para mim os que te temem e os que conhecem os teus testemunhos. Seja o meu coração irrepreensível nos teus decretos, para que eu não seja envergonhado. Amém. Você já deve ter ouvido falar de Dostoiévski, o grande autor russo. Num de seus livros mais conhecidos, Memórias do Subsolo, Dostoiévski sustenta que o sofrimento é a única origem ou a causadora da consciência. No livro Memórias do Subsolo há um narrador. E para esse narrador, a dor ela atua como se fosse um atrito necessário que vai interromper o automatismo da vida. A dor vai fazer com que você não viva no piloto automático. Vai fazer com que você não seja meras teclas de piano, onde outros tocam e você apenas obedece. Objetos previsíveis, movidos apenas pela busca de prazer ou por uma lógica puramente racional. E ele vai dizer, a dor é necessária para nos tornarmos mais humanos. Só que você chega ao final do livro e você descobre que o homem do subsolo, ele permaneceu estagnado nesse diagnóstico. Ele desperta para a própria existência através da dor, é verdade, mas ele termina encarcerado na sua amargura, sem encontrar um caminho de saída ou um Deus a quem recorrer. A dor o tornou humano, mas ele não soube lidar, não conseguiu lidar com a realidade. Esse movimento que faltou a Dostoiévski, ou seu personagem, apareceu em Boécio, século 5, 6 depois de Cristo.
num livro muito conhecido entre os amantes da filosofia, chamado A Consolação da Filosofia. Ele era um cristão católico romano. E esse livro foi escrito enquanto ele aguardava a acusação, ou a condenação, a execução. Ele escreve A Consolação da Filosofia. Boécio compreende que a sua angústia nascia de uma amnésia sobre quem governa o mundo. E ao desviar o olhar da instabilidade cega do que ele vai chamar de roda da fortuna e fixar seus olhos na providência, esse filósofo cristão reconhece que o universo possui um artífice cuja ordem permanece intacta, mesmo quando o destino humano parece desmoronar. E a consolação de Boécio surge ao alinhar a sua razão à mente do soberano do universo, o governador que sustenta a estrutura do mundo. Agora pense em Davi, no Salmo 119. Salmo 119, de 73 a 80, leva essa lógica ao seu destino final, o Senhor. Porque Davi, ele não apenas reconhece que a dor gera consciência, como fez o narrador de O Homem do Subsolo, de Dostoiévski. Davi não apenas reconhece que a dor provoca algo na sua consciência, como C.S. Lewis vai dizer, é o megafone de Deus nos chamando para Ele. Davi não apenas reconhece isso, ou que o mundo possui um Criador, como Boécio concluiu. Davi vai além dos dois. Davi identifica o artífice, o Criador, como o Senhor, um consolador pessoal e relacional. O teólogo Derek Kidner, que comenta esse salmo, eu recomendo muito esse comentário dele, é um comentário fininho, pequeno, em 2 volumes pequenos, Derek Kidner, e é muito completo, é muito sucinto, é muito fiel à interpretação. Derek Kidner, ele vai observar que pela primeira vez no Salmo 119, o autor conecta Deus como Criador a Deus como legislador. Está no verso 73. E a lógica de Davi aqui é a seguinte: se Deus me fez, é Ele quem sabe a maneira correta de eu viver. Essa é a lógica dele. É na compreensão, portanto, de que o fabricante possui o manual de instrução da criatura que a alma encontra a sua consolação. Davi entende que a resposta para o seu gemido, a sua consolação, não está apenas em tomar consciência de si mesmo ou da existência através da dor, tampouco está na fuga, mas na submissão à pedagogia divina. Ele achará consolo submetendo-se à pedagogia do seu Criador. E o texto vai nos mostrar a trajetória desse consolo. E essa trajetória pode ser estruturada em 3 realidades progressivas aqui no Salmo. Observe. Primeiro, a gente vê que Deus nos criou para nós o conhecermos, verso 73. E aqui a gente começa a encontrar a consolação. Há um Criador que nos fez. Ele nos deu o entendimento necessário para que a gente possa assimilar a vontade dele.
Deus nos criou para o conhecermos. Segundo movimento, Deus nos aflige para o desfrutarmos. Versos 74 ao 77. Usando a dor com fidelidade, para que possamos provar o consolo da bondade divina e de suas misericórdias. Deus nos criou para conhecê-lo, Deus nos aflige para o desfrutarmos. E o terceiro e último movimento, Deus nos santifica para o vermos, de 78 a 80. Deus nos santifica para o vermos, Deus nos forja na aflição. Deus forja na aflição um coração irrepreensível, que vai permanecer firme diante dos soberbos e até o fim. Então vamos ver um ponto desses de cada vez. Vamos caminhar por esse salmo, ou por esse trecho. Como eu disse domingo passado, cada estrofe você pensa que vai ser repetitiva, mas na verdade é um passo além na sabedoria de Deus. Primeira coisa, Deus nos criou para o conhecermos. Há um catecismo que foi publicado em 2017, o Catecismo Nova Cidade. A pergunta de número 4 desse catecismo indaga assim: como e por que Deus nos criou? E a resposta é: Deus criou-nos homem e mulher, a sua própria imagem, para o conhecer, amá-lo, viver com ele e glorificá-lo. É totalmente justo que, se fomos criados por Deus, vivamos para a sua glória. Fecha aspas. É fácil a gente perceber que, além de Gênesis 1:27, que diz assim: assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então é fácil ver que, além de Gênesis 1:27, os autores do Catecismo Nova Cidade provavelmente tinham também esse versículo em mente, pelo menos a primeira parte, Salmo 119, 73, que diz assim: as tuas mãos me fizeram. E na Almeida Revista Atualizada diz: me afeiçoaram, me formaram. Literalmente significa me estabeleceram. Dá-me entendimento para que eu aprenda os teus mandamentos. Ô meu povo, Davi estabelece aqui o fundamento da sua petição, apelando diretamente ao direito de propriedade de Deus sobre a vida dele. Davi utiliza, veja, 2 verbos complementares para descrever a ação divina. Deus o fez e o formou. Deus o fez e o estabeleceu. O argumento de Davi segue uma lógica irrefutável. Se o Senhor é o projetista que desenhou e executou a estrutura física e espiritual do ser humano, Deus, portanto, é o único legislador legítimo para essa criatura. Não somos o produto de forças impessoais ou do acaso, somos um projeto intencional de Deus. E é exatamente por haver um design intencional que Davi faz o seu pedido principal neste versículo. Ele diz: dá-me entendimento. O Senhor me fez e, portanto, o meu entendimento virá do Senhor, da revelação do Senhor para mim. Dá-me entendimento. O Senhor me fez, o Senhor me afeiçoou, o Senhor me estabeleceu. Então, dá-me entendimento. A criatura caída, você e eu, não possuímos a intuição natural de como devemos viver, gente. Nós não sabemos funcionar por conta própria.
Essa foi a mentira da serpente. Nós não sabemos discernir entre o bem e o mal. A consequência de reconhecer que fomos feitos pelas mãos de Deus é a admissão de que nós precisamos da mente de Deus. Vou repetir. A consciência de reconhecer que fomos feitos pelas mãos de Deus é a admissão de que precisamos da mente de Deus. E é exatamente por isso que se negam a Deus. Porque se admitem que Deus criou, de Deus devemos receber entendimento. E o ser humano não quer isso. Outro aspecto importante a se notar aqui no verso 73 é a fonte na qual Davi busca entendimento. Davi busca entendimento na palavra de Deus. Davi pede ao Senhor, o seu Criador, Davi pede assim: dá-me entendimento, para que eu aprenda os teus mandamentos. Interessante, porque Davi estava no meio de uma aflição, como já vimos e voltaremos a ver. Mas Davi não pede alívio imediato para os seus problemas. Davi pede capacidade cognitiva, espiritual, para aprender os mandamentos de Deus. Davi entende que a lei não é um fardo imposto de fora, mas o manual do fabricante amoroso. Conhecer a Deus exige a instrução do próprio Deus. Davi sabe disso e por isso ora pedindo entendimento. Ele quer aprender os mandamentos do Senhor. Por quê, gente? Porque sem esse entendimento, a criatura se desvia do propósito para o qual foi montada e inevitavelmente entra em colapso moral e espiritual. Fomos criados para conhecer o nosso Criador. E esse conhecimento só nos é acessível, vejam bem, quando o próprio Criador que nos criou ilumina o nosso entendimento por meio da palavra que Ele nos revelou. Para o fim de conhecer a Deus, veja, Deus também nos abençoa com mestres terrenos dentro da igreja, o que Paulo chama em Efésios 4:11, pastores mestres. Pastores mestres são as suas boas dádivas e nós precisamos deles. Ainda assim, não há substituto para o nosso instrutor celestial, o próprio Deus. Veja o que Paulo escreve em 1 Coríntios 2, 12 e 13. Leia, abra comigo em 1 Coríntios 2, 12. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Veja, não importa quão inteligentes ou instruídos nós sejamos, nunca superamos a necessidade de que o Mestre Divino tome a sua palavra e nos dê entendimento. Como clama aqui Davi no Salmo 119, 73. As tuas mãos me fizeram, as tuas mãos me formaram. Então eu preciso entender os propósitos do Senhor para mim e para a tua criação. E aí ele diz, dá-me entendimento. Eu preciso de entendimento para que eu possa aprender a Bíblia. Será que a sua leitura da Bíblia é difícil? Porque você não se humilha assim em oração, pedindo que Deus mesmo ilumine o seu entendimento e te faça aprender a palavra dele? Veja, Davi é ninguém menos do que o compositor dos Salmos.
E ainda assim ele vai dizer: dá-me entendimento para que eu aprenda os teus mandamentos. Deus nos fez por uma razão, para que a gente pudesse conhecê-lo. Mas deixa eu dar um passo além. Esse conhecimento de Deus atinge o seu ápice em Jesus Cristo, que é a expressão exata do ser de Deus, Hebreus 1:3. Jesus Cristo, a imagem do Deus invisível, Colossenses 1:15. O apóstolo João, no capítulo 1 do Evangelho de João, verso 18, o apóstolo João chega a dizer que ninguém jamais viu Deus, o Deus unigênito, o Filho unigênito Jesus Cristo, que está junto do Pai, é quem o revelou. Ninguém jamais viu Deus se não viu Jesus Cristo. Contudo, Cristo não é conhecido por deduções humanas, gente. Cristo não é conhecido por experiências religiosas ou de qualquer outra maneira. Cristo é conhecido pela revelação das Escrituras. O próprio Senhor Jesus Cristo afirmou aos seus ouvintes em João 5,39: vocês examinam as Escrituras e são elas mesmas que testificam de mim. Mas tem um detalhe. Quem abre os nossos olhos para a gente enxergar o Filho no texto sagrado é o próprio Espírito Santo. Jesus prometeu que o Espírito da verdade, o Consolador, enviado da parte dele mesmo e do Pai, daria testemunho dele, João 15:26. E diz mais em João 16:14, o Espírito, disse Jesus, me glorificará, porque receberá do que é meu e anunciará isso a vocês. O entendimento que Davi suplica no Salmo 119:73 alcança sua plenitude quando o Espírito Santo ilumina a palavra de Deus para nos apresentar o Filho eterno de Deus em quem conhecemos perfeitamente o Pai. Pense sobre isso, crente. Para isto é que fomos criados, e é nisto que consiste a vida eterna, conhecer o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem Ele enviou, João 17:3. Portanto, que tal você orar como salmista? Que tal você pedir ao salmista: Senhor, o Senhor me criou, o Senhor me formou, abra o meu entendimento, para que ao ler as Escrituras eu conheça Jesus, eu me apaixone por Jesus, eu me encante com Jesus, porque foi para isso que o Senhor me criou. Ó Espírito de Deus, abra os meus olhos para ver Jesus na revelação da Tua palavra. Deus nos criou para conhecê-lo. Em segundo lugar, Deus nos aflige para o desfrutarmos. Davi busca o entendimento da palavra com o objetivo prático de suportar sua aflição. Há um grande ensino aqui de Davi, que é complementado pelo que Jesus ensinou. No mundo nós teremos aflições. Se não for aflição A, será aflição B, C, D ou Z. No mundo teremos aflições. Mas precisamos ter bom ânimo para vencer o mundo. E como é que obtemos bom ânimo? Das promessas de Deus na palavra de Deus. Então é por isso que Davi está buscando entendimento, com o objetivo prático de suportar a aflição de um modo que glorifique a Deus. O tema do sofrimento é recorrente nesse salmo. A própria palavra aflição, que aparece no verso 75 da nossa estrofe,
aparecem 2 versículos da estrofe anterior, no verso 67, no verso 71. A verdade central que a gente aprende nestes versículos é que a aflição e a dor podem ser obras do próprio Deus. Na vida dos justos, as aflições jamais são sinais de maldição. Pelo contrário, podem muito bem ser um sinal de sua fidelidade. Não caia no engano do diabo de achar que a única prova de amor que alguém pode dar por você seja afirmar você. O amigo abre feridas para te ajudar a ser curado. Deus te ama e por te amar te aflige. E te aflige para que você aprenda a desfrutar dele. Deus pode causar aflições para o nosso bem. O verso 71 deixa claro, nós vimos semana passada, releia-o, 119, verso 71. Foi bom que eu tivesse passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. Portanto, sim, existe ganho na dor, crente. O ganho na dor é a conversão da ortodoxia em vida. A aflição estava fazendo o salmista aprender os estatutos de Deus na mente, mas também no coração. Isso porque a dor tem o potencial de retirar a compreensão ou o conhecimento de Deus do campo das ideias e inseri-los na biografia da gente. A teologia não testada é apenas uma teoria. A aflição é o ambiente onde a doutrina é provada e se torna a verdade do próprio indivíduo, a ponte para Deus. A mecânica desse conhecimento experiencial opera de 3 formas diretas aqui nos versos 74 até o 77. E é aqui que cada um de nós se enxerga no texto. Olha essa dinâmica. Primeiro, a alma ancorada em Deus se torna fonte de alegria para os que estão nos observando. Olha o verso 74. Aqueles que te temem se alegram quando me veem. Por quê? Porque na tua palavra eu tenho esperado. Crente, esperar em Deus quando tudo está bem não vai impressionar tanto os que nos cercam. Mas quando a nossa fé nos mantém ancorados em Deus e é sustentada por meio da palavra de Deus, mesmo em meio à dor e ao sofrimento, tanto mais as pessoas se alegrarão no nosso Deus. O que impressiona as pessoas é a nossa fé na hora da aflição. Esse contraste obedece à lógica descrita em 1 de Pedro 1, de 6 a 7, onde o apóstolo Pedro diz que a provação, a aflição atua como o mecanismo que comprova a genuinidade da nossa fé, testando a nossa fé como o ouro no fogo, para que resulte em louvor e glória. Então, a firmeza do crente na adversidade torna a fé irrefutável para quem está observando ele. E aqui no Salmo 119, 74, o ganho ultrapassa a experiência individual e afeta quem senta ao seu lado no banco da igreja. A esperança sustentada pelo salmista durante a dor dele torna-se uma prova visível para os outros. Essa dinâmica de encorajamento é a mesma registrada por Paulo em Filipenses 1, de 12 a 14, quando Paulo explica que as suas próprias algemas serviram para o progresso do evangelho, motivando inclusive os irmãos a anunciar a palavra com maior destemor. Percebe?
quando você atravessa um vale profundo, um vale de angústia e aflição, e ainda assim você reúne forças para frequentar um pequeno grupo, e ainda assim encontra forças para congregar nos cultos de domingo. Sim, você está sendo bombardeado, às vezes até mal interpretado por alguém, mal falado pelos outros. A aflição é real, ela sangra no seu coração, mas você encontra forças para um pequeno grupo, para os cultos dominicais. Em tudo você confessa a bondade de Deus em meio às lágrimas. O resultado é que os seus irmãos e irmãs serão confrontados e encorajados por sua fé. Ô crente, a congregação observa que a promessa se mantém intacta no seu coração, mesmo quando sob pressão. Ocorre na prática a transferência de suporte ensinada aqui em 2 Coríntios 1, de 4 a 6. A consolação que o sofredor recebe de Deus transborda para consolar e dar paciência àqueles que enfrentam as suas próprias lutas. Crente, deixa eu tentar dizer de um outro jeito. O seu sofrimento, para usarmos agora as palavras de Romanos 12, 12. O seu sofrimento, quando vivido em alegria na esperança, paciência na tribulação e perseverança na oração, o seu sofrimento se transforma na evidência da confiabilidade de Deus para toda a igreja e todos os demais ao seu redor e no seu cotidiano. Repito o que o salmista disse, 119, verso 74. Aqueles que te temem se alegram quando me veem, porque na tua palavra tenho esperado. Aflição sobre aflição, mas ele firme, esperando na palavra. Como vai dizer Paulo sobre Abraão, esperando mesmo contra toda esperança. E aqueles que te temem se alegram quando olham para mim e me veem vivendo com fé. A alma ancorada em Deus se torna fonte de alegria para os que estão observando. Mas que diferença é quando a gente passa pela aflição igual gato, comendo e miando, chiando, reclamando, murmurando. Vou repetir a história das minhas avós. Eu tive duas, uma crente e uma católica. Eu ia na casa da crente, era só murmuração. Eu ia na da católica, era só aconchego, era só alegria, era só sorriso. Isso sempre me deixou espantado. A alma ancorada em Deus se torna fonte de alegria para os que estão observando. A alma ancorada em Deus prova do banquete promovido pela aflição. Olha o verso 75. Bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que com fidelidade me afligiste. Que a tua bondade me sirva de consolo, segundo a palavra que deste ao teu servo. Venham sobre mim as tuas misericórdias para que eu viva, pois na tua lei está o meu prazer. Perceba aqui, do verso 75 ao 77, o quanto a alma de Davi provou de Deus nessa aflição. Davi, ele aponta aqui para 4 das infinitas faces do diamante da glória de Deus. No verso 75, ele falou da justiça de Deus. No verso 75, ele falou da fidelidade de Deus. No verso 76, ele falou da bondade de Deus. No verso 77, ele falou da misericórdia de Deus. E no verso 77, ele diz que deseja viver. No verso 76, ele diz que quer ser consolado.
Mas ele compreende que a vida é fruto da misericórdia de Deus e o consolo é o resultado do amor leal e da bondade de Deus. Ou seja, nada disso ele poderá ter, vida e consolação, se ele não tiver o próprio Deus. É isso que ele está dizendo. Eu vou repetir, leia. Bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que com fidelidade me afligiste, que a tua bondade me sirva de consolo, segundo a palavra que deste ao teu servo. Venham sobre mim as tuas misericórdias, para que eu viva, pois na tua lei está o meu prazer. Davi está ensinando a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, vida e consolação só se tem quando se tem o próprio Deus em Jesus Cristo. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas veja, a âncora que sustenta toda essa estrutura é a soberania absoluta de Deus. Davi não é do tipo crente Nutella. Porque Davi confessa no verso 75 algo absolutamente estarrecedor para alguns. Ele diz assim: bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos. Bem sei também que com fidelidade me afligiste. Quem afligiu Davi? Quem? Lê aí, crente. O próprio Deus. Por meio dos algozes de Davi. Por meio dos perseguidores de Davi. O ganho experiencial aqui é a constatação de que a provação não é um erro de percurso, não é um sinal do abandono de Deus, mas é a mão do próprio Deus. Pense, por exemplo, no momento em que você recebe um diagnóstico médico severo, ou quando você enfrenta a falência de um negócio, ou quando você passa ou tem que lidar com uma perda aguda. A inclinação imediata, automática, é questionar a competência de Deus ou a bondade de Deus. Deus não é soberano. Porque se fosse soberano, ele não teria deixado isso acontecer. Não, ele é soberano, e se deixou isso acontecer, ele não é bom. E para Davi, isso nem faz sentido, porque ele sabe muito bem que os juízos de Deus são justos. Juízos aqui seria os seus decretos, os seus desejos, as suas vontades. E ele sabe também, Davi, que é com fidelidade que Deus o aflige. Então não roube Deus de sua soberania. Primeiro, não ataque Deus, não acuse Deus, não duvide da bondade de Deus. Mas igualmente trágico é tentar poupar a reputação de Deus, jogando Deus para escanteio, dizendo que ele não tem relação com a sua dor. Como se fossem outras forças que não o próprio Deus operando todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Como se Deus fosse apenas um espectador passivo, aguardando ser chamado para oferecer um consolo paliativo. Mas Davi diz nada disso. Davi diz: o sofredor instruído pela palavra de Deus adquire a capacidade prática de analisar a própria aflição e identificar nela a coerência do caráter divino, a bondade do caráter divino, o conhecimento de que Deus é soberano, justo, fiel, misericordioso, deixa de ser um postulado lógico e se torna uma percepção testada na adversidade. Você passa a olhar para a sua dor e dizer:
Em vez de dizer, Deus, por que eu? Por que assim? Você diz, ó Senhor, o Senhor sabe o que está fazendo comigo. Dói, eu não entendo. O Senhor sabe o que o Senhor está fazendo comigo. E isso vai me fazer provar mais do Senhor. O Senhor é justo. O Senhor vai me fazer provar da sua fidelidade, da sua bondade, da sua misericórdia. É assim que Davi nos ensina a orar nesses versículos. A âncora da alma de Davi é a fé na soberania absoluta de Deus, equilibrada com seus outros atributos de bondade, misericórdia, justiça. Esse conhecimento não apenas firma o homem segundo o coração de Deus, mas também alimenta esse homem com delícias espirituais. Eu tenho um Deus absolutamente soberano, diz Davi, que me aflige, e a aflição que ele me impõe é dosada pela sua justiça, pela sua bondade, pela sua misericórdia. E certamente, muito bem, sairá de tudo isso. E Davi é consolado. Davi possui vida plena, prazer real, mesmo quando as circunstâncias rugem. Seu Deus tem tudo sob controle. Deixa eu te ajudar a fazer algumas aplicações a esse respeito. A aplicação prática desse banquete na dor, ela exige, em primeiro lugar, o exercício da reclassificação espiritual, ou seja, diante de uma perda, diante de uma crise de saúde, a tendência é rotular o evento como um erro do destino, um erro médico, um erro de alguém, a ausência de Deus. Mas quando você pega o Salmo 119, 75, você aprende que tem que mudar o vocabulário. Em vez de perguntar por que eu, o aflito instruído por Davi aprende a dizer, Senhor, eu sei que isto não é um ruído aleatório. Pela tua fidelidade, o Senhor me trouxe a este ajuste para que eu prove do Senhor de um jeito que de outro modo eu jamais provaria. É o ato de reconhecer a mão do Criador mesmo quando o golpe dele está ferindo você. Além disso, esse banquete nos convida à oração baseada nos atributos de Deus. Frequentemente, as nossas petições em tempo de aflição limitam-se a pedir que Deus nos livre, nos sare. Mas os versos 76 e 77 nos ensinam a clamar por provisões específicas. A benignidade que consola na aflição. A misericórdia que sustenta o fôlego de vida na hora do desespero. Então, se você está enfrentando uma fase de esgotamento emocional, ou silêncio de Deus, ou a dor de um luto, sua oração deixa de ser apenas, tira-me daqui, ó Deus. Livra-me dessa hora, ó Deus. E passa a ser, Senhor, serve-me agora do teu amor leal. Que a tua compaixão seja o meu oxigênio hoje. Ô meu povo, o consolo real não é encontrado na ausência de problemas. O consolo real é achado na descoberta de que a misericórdia de Deus é a única condição estrita para a sua e a minha sobrevivência psíquica e espiritual. A misericórdia de Deus. Por fim, essa alma que se alimenta de Deus na dor, ela se torna uma âncora visível para a comunidade. Quando você atravessa um vale profundo e ainda assim mantém-se firme na esperança da palavra, você oferece aos seus irmãos, aos seus parentes, uma prova viva da confiabilidade de Deus.
A alma ancorada em Deus prova do banquete promovido pela aflição. Ela prova mais de Deus e serve Deus aos outros. Então nós vimos que Deus nos criou para o conhecermos, verso 73. Deus nos aflige para o desfrutarmos, de 74 a 77. Por fim, Deus nos santifica para o vermos. Olha o verso 76, porque desde o verso 76, nessa estrofe, o salmista vinha orando. No verso 76, Davi pediu que a bondade de Deus o trouxesse consolo. No verso 77, ele clamou para que as misericórdias de Deus o mantivessem vivo. Agora note, do 78 ao 80, o seu clamor se expande em 3 direções. Ele vai orar pelos soberbos, ele vai orar pelos santos e ele vai orar pela sua santidade. O julgamento dos soberbos, verso 78. Envergonhados sejam os soberbos, por me haverem oprimido injustamente. Eu, porém, meditarei nos teus preceitos. A alma geme, muitas vezes, a alma sofre e geme, muitas vezes, sob o escárnio daqueles que não temem a Deus, ou acham que estão fazendo a obra de Deus, o que é ainda pior. Como é duro sofrer nas mãos de quem nos fere, mais duro ainda sofrer nas mãos de quem acha que está fazendo a obra de Deus. O pedido de Davi, no entanto, não é por vingança pessoal, por justiça divina. Ele pede que os soberbos sejam envergonhados, ou seja, que a futilidade, a mentira de suas vidas sejam expostas diante da realidade do juízo de Deus. Traga à luz suas mentiras, envergonhe eles. Enquanto o mundo o oprime, a reação dele é o recuo para a palavra. Eu, porém, meditarei nos teus preceitos. Deixa eu te dizer o que a gente tira desse verso 78. O consolo aqui é saber que a última palavra sobre a sua biografia não pertence aos seus críticos, mas ao seu Criador. A última palavra sobre a sua biografia não pertence aos seus críticos, mas ao seu Criador. Como isso é consolador. Envergonhados sejam soberbos por me haverem oprimido injustamente. Eu não vou rebater na internet, eu vou meditar nos teus preceitos. Ele pede no verso 79 pelos santos. Ele diz: voltem-se para mim os que te temem e os que conhecem os teus testemunhos. O sofrimento pode gerar isolamento. O sofrimento muitas vezes nos empurra para o isolamento. Mas o salmista deseja o oposto. Davi ora para que a vida dele, marcada pela aflição e pelo consolo, sirva de ponto de encontro para os crentes. Então ele diz: olha, voltem-se para mim os que te temem e os que conhecem os teus testemunhos. Que eles venham até mim e aprendam com minha fé. Mas eu penso que tem o outro lado dessa moeda. Que eu também seja encorajado por eles. Davi quer a comunhão dos santos. Oh, minha igreja, como a gente precisa saber e aprender o valor disso. De estar com os irmãos nos cultos, de estar com os irmãos nos grupos pequenos, nas coinonias, estar com os irmãos numa mesa de discipulado, num encontro
É muito importante, é fundamental isso. Até Paulo ansiava por isso. Leia Romanos 1, verso 11. Paulo não conhecia os romanos pessoalmente, mas os romanos para quem ele está escrevendo eram crentes, irmãos dele, em Cristo Jesus. E Paulo diz assim: porque desejo muito vê-los, a fim de repartir com vocês algum dom espiritual para que vocês sejam fortalecidos. Isto é, para que nos consolemos uns aos outros por meio da fé mútua, a de vocês e a minha. Paulo queria repartir dons com eles, mas Paulo também queria receber dos dons deles. Muitos de nós, muitos aqui, precisam aprender a orar como Davi. Voltem-se para mim os que te temem, os que conhecem os teus testemunhos. E Davi encerra esse trecho pedindo pela sua santidade pessoal. Ele diz assim: seja o meu coração irrepreensível nos teus decretos. Para quê, Davi? Para que eu não seja envergonhado. Este é o clímax desta estrofe. O maior medo de Davi não é a dor física. Não é a falha moral, ou melhor, não é a dor física, não é a língua dos inimigos. O maior medo de Davi é sua própria falha moral. O maior medo dele é ser envergonhado. E como é fácil a gente agir de maneira não piedosa quando a gente está sob pressão. Davi pede um coração irrepreensível, que remete à ideia de inteireza, pureza, integridade. Davi entende que a finalidade de ter sido feito e formado pelas mãos de Deus, verso 73, e afligido com fidelidade pelas mãos do próprio Criador seu, verso 75, é que ao final do processo reste um homem santo. É isso que Davi quer. O Deus que me fez e me formou, verso 73, é o mesmo Deus que me aflige em fidelidade, porque no final tem que restar um homem santo, que não é envergonhado. Ser envergonhado aqui é o oposto de ver a Deus. O salmista sabe que sem santidade ninguém verá o Senhor. Portanto, Davi pede que a obra de Deus na alma seja tão profunda que ele possa substituir no dia do juízo, que ele possa subsistir no dia do juízo e na presença da glória divina. Como? Com um coração que não se desvia dos decretos de Deus. Ele não quer ser envergonhado. Eu me lembrei aqui de Jesus em Marcos 8,38, em Lucas 9,26, que diz que aqueles que se envergonham de mim, eu também me envergonharei deles. Essa será a maior vergonha. A aplicação deste encerramento para a nossa vida é bem direta, gente. Primeiro, resiliência no silêncio. Diante da injustiça, sua maior defesa não é contra-atacar, mas meditar na palavra. A santificação, ela ocorre quando você escolhe os preceitos de Deus em vez da autodefesa reativa, em vez de ficar costurando para se garantir. Volte-se para Deus. Segundo, vulnerabilidade cooperativa. Não esconda suas cicatrizes dos outros. Davi queria mostrar as deles para os que temiam o Senhor. Não esconda suas cicatrizes. Permita que os que temem a Deus se voltem para você.
Porque a sua história de aflição e consolo é o que Deus vai usar para instruir outros que estão entrando no vale do sofrimento, neste exato momento. E as histórias deles também fortalecerão a sua alma. E por fim, o foco no coração. Avalie o propósito da sua vida hoje. Será que você busca o alívio? Ou apenas o alívio da dor ou a integridade do seu coração? O que você busca de fato? Apenas uma vida sem dor ou uma vida santa? Porque se você quer ser santo, você será ferido. Você será machucado. Você será afligido pelo próprio Deus. O que te faz pensar que se até mesmo o ouro passa pelo fogo para ser purificado, o que te faz achar que você também não? Deus nos aflige não para nos destruir, para nos purificar, preparando-nos para a visão gloriosa de sua face em Jesus Cristo. Dostoiévski viu a dor como despertar. Boécio viu a providência como ordem. Mas Davi, no Salmo 119, vê Deus como redentor. Essa trajetória encontra a sua resolução final, sabe aonde, gente? A trajetória do que Davi está descrevendo? Em Jesus Cristo, na cruz. Porque em Cristo nós vemos o Criador vindo em nossa direção. E na cruz, Jesus experimentou a aflição máxima. Não por infidelidade dele. Jesus experimentou a aflição máxima por causa da fidelidade de Deus ao plano de resgatar o povo dele dos seus pecados. Mateus 1:21. E diferente do homem do subsolo de Dostoiévski, você não precisa ficar preso ou presa na amargura que o sofrimento pode causar. Sabe por quê? Porque Cristo saiu do túmulo para garantir que a sua consciência desperte para a vida eterna. Diferente de Boécio, nosso consolo não é apenas uma harmonia intelectual com o cosmos, mas uma união vital com o Salvador Jesus Cristo, que sofreu no nosso lugar, morreu como propiciação pelos nossos pecados, aplacando no próprio corpo a ira de Deus. Eis qual é a consolação do Criador. A consolação do Criador é esta. Em Jesus, a dor não é o fim, mas o caminho de volta para Deus. A dor do Filho de Deus nos leva de volta para Deus. Cristo foi afligido para que pudéssemos desfrutar de Deus. Ele foi morto para que pudéssemos viver. Ele ressuscitou para que pudéssemos, com corações irrepreensíveis, contemplar a sua face para sempre. Essa é a consolação do Criador. Oremos. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, pegue esses 5 pães e 2 peixinhos e alimente este teu rebanho. Ajuda-nos a encontrar a consolação do Senhor em Cristo Jesus. Ajuda-nos a viver sabendo, entendendo que o Senhor nos criou para que nós possamos conhecê-lo. O Senhor nos aflige para que possamos desfrutá-lo. E o Senhor nos santifica para no final podermos vê-lo. Ó Deus, encha o nosso coração dessa esperança.
não nos deixe fraquejar. Salva o pecador nesta noite. Nós oramos agradecidos no nome doce de Jesus Cristo, pedindo que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus, o Pai e a consolação do Espírito estejam sobre o teu povo hoje, aqui e para sempre. Amém.